É difícil o seu filho te obedecer? Pois bem, eu sei, a maior demanda que chega no meu consultório são as pais dizendo: Nalva, pelo amor de Deus, meu filho não me obedece. Nalva, o que é que eu faço? Eu falo mais de 1000 vezes, ele não me obedece. Calma que eu vou te ajudar. Eu sei muito bem como é desafiador você ficar o tempo todo falando e repetindo. E o seu filho, ele não te escuta, não é verdade? É mais ou menos isso. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa trazer clareza sobre o que é que de fato você quer que o seu filho faça. Vem comigo, veja só. Se você quer que o seu filho, ele arrume o quarto, você não é para chegar falando que ele tem que arrumar o quarto. Calma que eu vou explicar melhor. Você já conversou com ele sobre a importância de arrumar o quarto? Falou do autocuidado que ele tem que ter com o quarto dele? Foi orientado isso antes? Então a gente precisa trazer o quê? Uma base de mentalidade para que a criança ela venha construindo gradativamente. Outro ponto importante. Você nunca pediu para o seu filho arrumar os brinquedos. Nunca pediu para o seu filho fazer o que era para ele fazer, que era obrigação dele, como guardar sapato, guardar meia, guardar o chinelo, guardar a bicicleta, né? Enquanto ele era menorzinho, 2, 3, 4 anos. E o porquê agora, com 5, 6, 7 anos, você quer trazer um posicionamento para o seu filho de autoritarismo de uma forma que ele tem que acatar, acabou e pronto, sendo que você não ensinou isso para ele? Fica difícil. O que a gente quer é uma comunicação clara, objetiva, e para que o seu filho compreenda que na casa dele, no ambiente familiar dele, tem rotina, tem combinado. Se você não sabe o que é isso, vai aprender isso hoje. Pega o caderno, pega a canetinha e vamos anotar. Vamos anotar o seguinte. Você que é pai, você que é mãe, você que é cuidador, você vai anotar a rotina do seu filho. Tem a rotina que é mecânica e tem a rotina que é uma rotina que desenvolve. É do meu método que eu criei para pais e educadores. É uma rotina que vem estimular as habilidades e competência de bebê e criança. O bebê também tem uma rotina, porque tudo tem rotina. A diferença é que a rotina é mecanizada, aquela rotina. Acordar, tomar banho, merendar, brincar. Acabou, rotina mecanizada, sem propósito, sem objetivo, sem um direcionamento para desenvolver. Desenvolver o que, Nalva? As habilidades. Quais seriam essas habilidades? Habilidade linguística, habilidade motora, habilidade social, socioemocional, habilidade de comportamento. Ou seja, é uma rotina que desenvolve exatamente o que o seu filho precisa aprender. Mas para ele aprender, você precisa orientar, mediar, guiar. E como é que você vai fazer isso? Primeiro, anota aí no seu caderninho, anotou? Pega a caneta e o papel. Rotina. A rotina do seu filho, ela precisa ser conforme a sua realidade, ou seja, como é a sua rotina durante o dia. Você passa muito tempo fora, não passa? O seu filho estuda de manhã, estuda de tarde? De manhã ele vai fazer o que ele faz de manhã na escola. É importante ele trazer, por exemplo, toda segunda-feira na escola dele, ele tem um quê? Ele tem educação física, né? Que ele sabe que é uma disciplina que é só segunda, um exemplo. Então, ele vai trazer ali o que ele aprendeu naquele momento, naquele dia que foi legal, que foi diferente, enfim. Toda terça-feira tem um quê? Toda terça-feira na escola dele. E assim você vai fazer de segunda a sexta. O que é que tem? Ok, pela manhã. À tarde, o seu filho fica em casa. E se ele fica, o que é que ele vai fazer em casa? Aí a gente vai organizar assim, presta atenção. Toda segunda-feira, o seu filho vai fazer o quê? Vamos imaginar que a gente vai ter um momento de experiência. Adoro! Quem é que não adora? Toda segunda-feira tem uma experiência. Experiência de quê, Nalva? E vem Nalva com experiência. Calma, uma experiência que você vai deixar uma criatividade dele. Então vai ser uma experiência de fazer arte, vai ser uma experiência de utilizar amoeba, gelatina, massinha, algo ligado que venha ter uma experiência sobre aquilo. É uma experiência de colocar sabão com anilina e colocar glitter, fazer
um movimento de sensorial com a garrafinha, né? Uma garrafinha sensorial, enfim. Toda terça-feira vai ter o quê? O momento da historinha ilustrada, ou seja, o momento da historinha ilustrada vai ser o momento que ele vai contar a historinha e vai trazer em forma de desenho criativo, um desenho que ele gostou, que ele mais adorou na historinha. E também ele pode colocar o que ele não gostou também da historinha. Toda quarta-feira agora vai ter o quê? Vai ter o momento do piquenique. Então ele sabe que toda quarta-feira vai ter um piquenique. Nesse piquenique a gente vai ampliar a linguagem, o vocabulário. Então no piquenique vai ter o quê? Vai ter maçã. Maçã começa com qual letra? Vai ter banana. Meu Deus, como é que nasce a banana? Ou seja, trabalha com hipótese, trabalhando exatamente essa criatividade, imaginação, trabalhando com resolução de problemas. A semente, a banana tem semente? Como é a semente da banana? Como é que a banana nasce? Você entende? Nesse contexto de todos os dias ter algo diferente, ter algo legal, ter algo que não cansa, não frustra, e sem falar que vai tirar a criança um pouco da tela. Isso vai ajudar e vai favorecer muito. Toda quinta-feira, vai ter o quê? Toda quinta-feira vai ter o momento do cineminha, então a criança pode escolher o cinema especificamente naquele dia. Aí vai ter momento com pipoca, aí já amplia quais são os personagens do cineminha ali, a depender da idade da criança que você venha colocar na tela. Se você não coloca na tela, então você vai pegar a quinta-feira para fazer um momento de arte, um momento de pintar, um momento de usar tinta caseira com açafrão, enfim. Sexta-feira vai ter o quê? Um momento no parque, um momento na terra, um momento com contato com a natureza, um momento de explorar mais sobre a folha, por que a folha cai, como é que a folha fica seca e como é que essas pedras, quando chove, a pedra não muda, não modifica, ou seja, trabalhando exatamente esse pensar. A criança, ela precisa aprender a pensar, mas para aprender a pensar, quem tem que deixar é você, adulto. Acorda, preste atenção. Se você não deixa o seu filho pensar, o seu filho vai seguir a manada, ele vai seguir o pensamento dos outros, a opinião dos outros, a ideia dos outros. E cadê a criatividade? Cadê a imaginação? Cadê a resolução de problemas? Cadê a forma de você entender que o seu filho precisa solucionar o problema dele? Ele precisa trazer a opinião dele, trazer a visão dele, trazer a criatividade dele. E para isso acontecer, você precisa permitir ele aprender no processo do erro. Você aprendeu com erro. E o seu filho precisa aprender também com erro. Nós, seres humanos, aprendemos com o erro. E qual é o problema disso? Ao contrário, isso favorece, potencializa mais ainda. Então, a gente precisa entender que a criança, ela vai aprender. Não é no tempo dela, é no processo que você deixa ela aprender. Se você não permite que ela venha aprender, ela vai se bloquear, ela vai se frustrar, ela vai se achar inferior, ela vai se achar que ela não consegue, que ela não sabe. Isso foi porque ela viu que você não deixava, você enquanto mãe, enquanto pai, que é pessoas que ela ama, protegeu ela tanto que ela vai achar: minha mãe nunca deixou eu fazer, então eu acredito que eu não sei fazer porque minha mãe mesma já mostrou pra mim que eu não sei fazer porque ela nunca deixou eu fazer. E ela fala que eu não sei fazer. E o pior é quando ele escuta: você não sabe fazer, você faz tudo errado. Isso no cérebro da criança, isso traz uma negação, um bloqueio tão gritante, tão gritante. Eu não vou entrar aqui na neurociência, né, trazendo a plasticidade, as conexões neuronais, mas só para você compreender que isso tem um bloqueio que a criança, ela vai acreditar que ela é. Porque o nosso cérebro, ele acredita no que você fala. Então, se você vai potencializando e falando mais ainda que você fez aquilo e fez mal feito, sua mãe vai e potencializa. Tá mal feito, sim, tá feio, tá errado, você fez isso. Não é dessa forma, não é legal. Você, enquanto adulto, você queria que um amigo seu te orientasse, te acolhesse dessa forma? Não. E por que a gente vai fazer isso com as nossas crianças? E por que a gente traz essas palavras amargas para as nossas crianças? A gente não pode fazer isso. Elas estão em desenvolvimento. Elas estão em processo de aprender, de adquirir. A aquisição da aprendizagem é exatamente essa. Se você traz essa negação, que ela não sabe, que ela não é capaz, que tá feio, que tá errado, ela vai achar que é isso mesmo que você está dizendo, porque você é referência dela.
você é referência da educação dela. Ela vai achar simplesmente que, ó, acabou, ela não sabe, pronto. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Não é isso que a gente quer. A gente quer que ela potencialize, que ela acredite, que ela aprenda através dos erros. E ali vai aumentando mais ainda. Ah, eu fiz assim, deu errado, vou fazer dessa forma. Mecanicamente, o cérebro, ele consegue organizar ali, mentalizar, reprogramar e fazer de outra forma. Por quê? Porque teve vivência. E quando tem vivência, tem exatamente o resultado. O resultado é satisfatório. Então, só pra gente fechar aqui com chave de ouro, deixe o seu filho vivenciar, permitir, trabalhe uma rotina que potencialize. Me siga no Instagram, Dinalva Psicopedagoga, e no meu site www.dinalvapsicopedagoga.com. Tem materiais que você pode ajudar o seu filho. Tem meu livro, Por que as Crianças Brincam? E tem outros materiais também sobre previsibilidade, sobre rotina. É muito importante você, enquanto mãe, enquanto pai, até enquanto educador também, compreender, entender o desenvolvimento infantil, entender esse processo da criança e ser paciente. Seja paciente, respire, trabalhe isso com o seu filho, porque antes de você falar, respire, filho, quem tem que respirar é você. Você que tem que respirar para você entender onde é que você está errando. Porque você também erra, é normal, mas você aprende e o seu filho também aprende. Um grande beijo e até mais.